boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite. Hoje nós temos uma noite de música romântica para viola, clarinete e piano. Nós vamos começar o programa de hoje com 4 peças, que eu gosto de chamar de canções, de um compositor chamado Max Bruch, que nos emprestou o seu nome. A gente pegou o nome dele emprestado porque a música dele é bonita e a gente toca essa música muito bem. Modestamente. Modestamente. Especialmente modestamente. Antigamente a gente não era assim modesto, mas à medida que o tempo foi passando a gente desenvolveu mais essa qualidade, vamos dizer assim. Existe coisa melhor do que rir de si mesmo. Mas a brincadeira toda tem a ver com uma identificação com as sonoridades que ele propõe e a ideia das sonoridades que favorecem e valorizam os instrumentos que podem perfeitamente ser considerados os patinhos feios das suas famílias. Viola, naturalmente, todo mundo sabe. Instrumentos de corda. O rei dos instrumentos de cordas é o violino. Madeira. Rei da madeira, flauta, etc, 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 etc. Então a viola e o clarinete ocupam muitas vezes uma posição secundária. São instrumentos favoritos de muitos compositores. Né? Existem histórias e mais histórias a respeito de Mozart que encantava com a sonoridade do clarinete, e mais tarde também a próxima história marcante da relação de um compositor com o clarinete é Brahms, né? Com, como é que é o nome dele? Mühlfeld. Coitado desse cara, né? Ele vai chamar, a mãe dele vai chamar ele e falar tadinho. Né? Mas enfim, então Max Bruch consegue extrair desses instrumentos, a partir do tipo de registro que ele usa nessas músicas, o que provavelmente a gente pode produzir melhor em termos de sonoridade. Max Bruch, ele próprio, um compositor peculiar. Ele viveu entre 1838 e 1920. É isso? Acho que é. O que significa isso aí? Significa 2 coisas. Primeiro, que ele viveu muito. Eu não sei fazer conta, mas quantos anos que dá, você sabe? 82. 83. Isso é uma porção. Eu acho que é uma porção, é bastante. Né? E, além dele ter vivido muitos anos, ele nasceu mais ou menos no começo do desenvolvimento da estética do romantismo. Só para vocês terem uma ideia, o Beethoven, que foi o responsável pela revolução estética, claro que tudo isso daí necessitaria de muito mais explicações. O Beethoven faleceu em 1827, né, tendo proposto essas novidades, etc. Então, o Bruch acompanhou todas essas grandes mudanças, o início do nacionalismo, sonoridades estranhas vindo da Rússia, sonoridades diferentes surgindo na França. Aí ele começou a ouvir, no final do século, ele já começa a ouvir os dodecafonismos, os serialismos, todas essas propostas musicais já bem diferentes daquilo que a gente está acostumado. Ele não quis saber dessa coisa, não. Ele não quis saber, ele se manteve um compositor romântico até o final da vida. E a título de curiosidade, eu costumo dizer que agora já meio que saiu de moda. Em 2013, a gente comemorou o centenário da primeira audição da Sagração da Primavera. Significa que a Sagração foi escrita em 1913. Essas peças que a gente vai tocar para vocês foram escritas em 1910. Então, percebam a diferença. Eu acho que dá para perceber a diferença entre o que a gente vai tocar e a Sagração. Você acha, gente?
biblioteca. Não, não é por isso, mas é porque tocar decora é esse risco. Desculpa, Solo de cadeira, né, como vocês estão vendo. Pode ir?
falou, né? Diferenças e semelhanças entre os instrumentos e tudo mais. A próxima, em compensação, se chama noturno. Ela é uma espécie de uma canção de... Aqueles de vocês que gostam de dormir ouvindo música boa, essa é a hora.
Eu estava com o visual.
Max Bruch, como ícone no romantismo, era ninguém menos do que Johannes Brahms, compositor que viveu, ele é quase que contemporâneo, aliás, quase não, ele é bastante contemporâneo do Bruch. Johannes Brahms nasceu na cidade de Hamburgo em 1833 e ele faleceu na cidade de Viena em 1897. Ó, minhas datinhas até que estão aí. Então, o que acaba acontecendo com o Brahms? O Brahms, eu não sei se vocês sabem, a cidade de Hamburgo é uma cidade portuária. Como toda boa cidade portuária, tem muita bagunça de noite. Os marinheiros chegam do navio depois de passar 2, 3 meses viajando, eles querem fazer bagunça. Portanto, nessas cidades portuárias sempre tem uma porção de lugares onde você pode fazer bagunça de noite. E nesses lugares, naquela época, música era sempre ao vivo, mesmo porque não existia eletricidade ainda. O pai do Brahms, saibam vocês, senhoras e senhores, era um arregimentador, líder de uma orquestra que se apresentava muitas vezes em casas de reputação. Enfim, quer dizer, eu não vou dizer que era o pior buraco do universo onde eles iam se apresentar, mas aparentemente os lugares não seriam os lugares mais finos da cidade. E como vocês sabem também, cidades que têm atividades portuárias intensas são basicamente divididas entre aqueles que trabalham no porto e aqueles que são os donos daquilo tudo que acontece no porto, né? Então tem gente muito rica e gente muito pobre, mais ou menos assim. E a tal da música de concerto, muitas vezes é tratada como música da elite ou a música, enfim, vocês sabem o que eu quero dizer. E esses caras viam o Brahms trabalhando na noite e eles, em um determinado momento, começaram a duvidar da capacidade do jovem Brahms. Quando ele tinha mais ou menos 20 anos de idade, ele zarpou de Hamburgo, ele encontrou um violinista húngaro, falou, não, está perdendo tempo aqui nessa cidade, os caras não te respeitam, vamos embora. E o Brahms tocava piano muito bem, saíram os dois em duo, de violino e piano para cá e para lá, até que eles se separaram em um determinado momento e o Brahms arrumou um emprego na belíssima cidade de Viena. Nessa cidade de Viena, o primeiro emprego que ele arrumou era cuidando de uma série de concertos e como regente, preparador e ensaiador de um coral importante. Exatamente nesse momento ele começa a se envolver de forma intensa com a música vocal. Ele escrevia música para o coral cantar e ele escrevia também muitas canções baseadas em textos que ele gostava. O que nós vamos apresentar para vocês é parte desse processo do Brahms, é uma parte final desse processo da relação do Brahms com a música vocal. Aliás, não, são todos os acontecimentos. A gente passa a palavra à minha assistente. Eu falo sempre assim, ela sempre adora quando eu falo assim. Ela vai compartilhar com vocês o texto em cima do qual o Brahms escreveu as lindas melodias. Então, como diz o meu, assim, as duas canções, a primeira se chama Saudade Silenciosa e o poeta é o importante poeta Rupert. E a poesia diz o seguinte: mergulhadas no dourado raio do entardecer, as florestas ficam festejando. O leve sopro do vento cai ao entardecer e com suave voz sussurra. O que o vento murmura? E o que os passarinhos sussurram? Ah, eles contam que o mundo está adormecendo. Contam que os desejos precisam de tranquilidade no coração. Você sente saudade? Sente que o coração bate forte? Quando você vai relaxar? Quando você vai adormecer? Ah, enquanto os ventos e os passarinhos murmuram. Quando vocês vão adormecer desejos saudosos? Quando o meu espírito não se apressar mais no dourado distante. Quando o saudoso olhar deixar de ver as estrelas distantes, então os ventos e os passarinhos murmurarão a vida saudosa.
A segunda canção é uma canção de ninar e baseada sobre um tema religioso que o Marcelo vai cantar à viola. E essa canção, que é um tema tradicional, diz o seguinte: José, meu querido José, ajuda a ninar o sonho da minha criança em seu sono tranquilo. O poeta: vocês, anjos que pairam em volta das palmeiras e acalmam as pontas das árvores, meu menino está cochilando. Venham, anjos, voem em volta da minha criança. Como podemos sentir raiva? Como podemos sentir rancor? Calam-se as palmeiras e inclinam-se suavemente. Minha criança está cochilando. Venham, anjos, e acalmem o sono do meu menino.
decretei a minha morte. O que foi que eu falei? Você decretou a minha morte daqui 2 anos, porque você falou Eu falei? que o músico morreu com 83 anos e viveu muito. Eu tenho 81, quer dizer que você está me sacaneando, tá entendendo? Ou eu ou ele, né? Ele morreu com 83. Porque no final das contas. Mas quando a gente pensa nisso daí, na verdade, hoje em dia, essa questão da idade é muito diferente do que era naquela época, né? Falta de penicilina, falta de enfim, condições de higiene, dos vários tipos de tamanhos. Alimentação, tudo. Então, você vê pessoas... Se bem que naquela época não tinha o agrotóxico, que tem agora, mas tudo bem, né? É verdade, não tinha agrotóxico. Aproveita os próximos 100 anos, né? Hein? Aproveita os próximos 100. Os próximos 100 anos esse negócio vai ser bom. Naquela época tinha bastante água também, né? Que eu lembro. Eu não resistia à tentação. Não tinha chuveiro de água quente, né? Mas que é isso? Sempre me disseram que banho frio é melhor. Não, diz que faz mal pro coração, falando sério. Um Coração de cardiologista, quem? eu tenho 81 anos, um cardiologista falou para mim que é bom, que é ótimo, que é sadio, mas faz mal pro coração. Então eu tomo banho quente, no final eu ponho a mão aqui no coração e meto gelado. Então estou por isso. Eu sou um médico do coração que falou, não estou inventando. É daí que veio aquele poema interessante, Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Ele, quando toma banho, põe a mão no coração. Poeta popular. Poeta popular, aí a gente chega no próximo compositor. Se o Max Pruff admirava o Brahms, né, se a gente fizer a conta, o Brahms nasceu em 1833 e faleceu em 1897, são 63 anos. Você já está no... Quer que eu continue? O compositor que o Brahms admirava, lembra que eu falei que ele saiu para viajar com o tal do violinista húngaro? Esse violinista húngaro, o Eduard Remeni, apresentou o Brahms a um outro violinista muito importante, muito famoso naquela época, chamado Joseph Joachim. Ficou encantado com o jovem Brahms e resolveu levá-lo a conhecer um casal de músicos importantes, a grande pianista Clara e o extraordinário compositor Robert Schumann. Né? O que acabou acontecendo? O relacionamento entre eles foi extraordinário e Schumann estabeleceu já naquele momento que Brahms seria o próximo grande ícone da história da música. Mas como é que será que o Schumann chegou a toda essa importância? A gente volta um pouco mais para trás. Esse cara nasceu em 1810, cidadezinha de Zwickau. O que é interessante a respeito dessa história do Schumann é que o pai dele era o dono da livraria da cidade. Pelo fato de ser o dono da livraria, o menino Robert tinha acesso a essa literatura. E aí, por literatura, entenda-se tudo aquilo que a gente imagina que pode estar escrito em livros, histórias longas, histórias curtas, poemas, contos, etc. e tal. No final das contas, o que acabou acontecendo? O próprio Schumann, em determinados momentos, achava que a vocação dele não seria nem a música, mas talvez até a literatura, a poesia, enfim, a arte escrita. Em determinado momento, como nós bem sabemos, ele foi obrigado pelo pai a ir estudar direito. O pai queria que ele fosse advogado, você gosta de fazer música, música não é uma profissão, né? Isso daí é só curtição, né? É também, né? Sei lá, é a melhor parte. Eu imagino que um engenheiro deva curtir pra caramba, fazer uma coluna de concreto, sei lá, eu estou sentado, né? A gente está dentro de um lugar que alguém construiu, enfim. Então existem curtições e curtições. A nossa curtição tem a ver com a história da cigarra, mas a gente tem que estudar tanto. Mas enfim, voltando ao nosso querido Schumann. O nosso querido Schumann, ao longo de toda a sua produção como compositor, não deixou de se preocupar em retratar em diversos momentos o mundo da imaginação, o mundo da fantasia. E saibam vocês que uma das últimas peças que ele escreveu na sua vida
foi exatamente contos de fadas para clarinete, viola e piano, que é o que nós vamos apresentar para vocês. Eu devo dizer a vocês também que isso daí foi escrito quando ele estava com aproximadamente 43 anos, ou seja, aproximadamente 3 anos antes da sua morte. Meu filho tem 45. Você está vendo? O cara morreu com 46. Agora você vai dizer que a culpa é do Schumann, né? E meu pai com 42. Nossa. Em 1950, eu tinha 16 anos, foi o maior trauma na minha vida, porque no colégio todos os menininhos, 16 anos, tinham pai e mãe. Então no fim do ano tinha a festinha da família, do colégio, o colégio Rio Branco reunia os pais e os filhos, e eu não tinha pai. Então aquilo foi uma dor assim para mim, demorou muitos anos para eu entender e tal, foi muito chocante. Ele morreu em 5 dias, né? Se ele tivesse, foi um infarto, se ele tivesse morrido aos poucos, assim, você estava mais bem preparado. Você conseguiria se despedir dele. Por isso a dor. Então a gente aproveita agora e a gente toca esses contos de fadas. É claro que esses contos de fadas estão relacionados a esse universo da fantasia, o universo dos... Então, onde será que estão as almas de todos aqueles que a gente gosta, eu não é? Vai saber onde é que estão essas coisas. Então, esses contos de fadas são para o teu pai. Ele vai gostar, ele vai gostar.
normal, vocês tocando mais, vai melhorar. aperfeiçoando. Tá bom. Só Só mais uma simples. pra ver se ficou bom agora, né? É, Vai ser acerta agora. vai ser certo. Qual que vocês querem? Pode ser de um. Hã? Pode ser qualquer outro ou não? Pode ser qualquer um. Triboliche. Polonese de Chopin. Triboliche. Você sabe, ué? Você sabe? O Polonês de Chopin não é para trio, né? Só não está vendo musical. Fala triboliche. Hã? Triboliche. Trio do boliche, só para você não ficar nervoso, tem que fazer só assim, ó. Você faz assim. Gostou? Quando ele continua, ele vem pra cá. E aí ele repete 64 vezes por dentezinhos. Esse Mozart sem imaginação. Sem imaginação, né? Ainda bem, né? Imagina se tivesse. Então qual que vai ele? Eles ficam falando, daqui a pouco alguém vai pedir a quinta de Beethoven, a marcha do céu de Mendes, Primeira de Maio. qualquer coisa. Vila Lobos, né? Toca Vila Lobos, eu falei, agora daqui a pouco alguém vai falar Smoke in the Water, né? Toca Yesterday. Qual? Schumann. Pode ser, mas o Schumann? Qual dela? A lenta do Schumann ou a rápida? A última? Melô do Shrek. Pronto. Esqueci hoje, né? Não, eu não esqueci, não. Fiz de propósito. Foi. Conta pra ele, né? Não, agora também não.
Olha o seu arco aí.